Antes de qualquer outra coisa, não poderia deixar de agradecer o convite a nós feito, a mim, ao Marcos, ao Sérgio, ao Cícero, para que a gente pudesse estar aqui em Sobral nesse final de semana, fazendo uma das coisas que a gente mais ama na vida, que é conversar sobre espiritismo, mas sobretudo conversar sobre Allan Kardec, que ele nos deixou, toda a riqueza, todo o trabalho que ele nos deixou. Então, o nosso agradecimento, o registro do nosso agradecimento, da nossa alegria de poder estar aqui. Nós temos aqui, dou início a essa nossa jornada com a proposta, o propósito, o projeto de tentar trazer para vocês alguns dos tesouros ocultos que a gente pode encontrar nas obras de Kardec e que podem nos ajudar um bocado a desfazer alguns mitos, alguns equívocos, entender melhor algumas questões e quem sabe assim nos despertar um pouco mais para a necessidade de, enquanto espíritas verdadeiros, espíritas sinceros, de mergulhar no estudo profundo das obras de Allan Kardec. Daí eu começo perguntando, os slides não estão um pouco fora de foco, mas eu vou... Então, provavelmente alguns slides não vai dar para vocês lerem, mas eu vou fazendo a leitura, tá bom? Se alguém quiser que eu repita alguma coisa, algumas questões que eu vou passar, fiquem à vontade, já que a imagem está um pouco distante, um pouco desfocada. A questão inicial que eu deixo... Só um minutinho, por favor, gente. Questão de início, eu coloco para vocês estamos sendo gratos a Kardec? Sempre que eu penso nessa pergunta e proponho essa pergunta, eu tento me transportar no tempo, fazer com que a gente se transporte no tempo, para retornar à França, à Europa de meados do século XIX e de todas as dificuldades, lutas e embates pelas quais Kardec passou, que tratam da doutrina espírita. Hoje, que a gente o ser humano tem uma tendência natural a se acostumar muito fácil com aquilo que é bom, com aquilo que é confortável, e mais facilmente ainda a gente se esquece da dificuldade que a gente vivia num passado muitas vezes recente, que a gente mesmo viveu, mas que já esqueceu, e se esquece de louvar e de agradecer, não só pelas conquistas tecnológicas já adquiridas, mas por tudo quanto outras pessoas e outros homens conquistaram no passado, produziram no passado, com ferramentas muito mais arcaicas do que as que nós temos hoje. Por que eu digo isso? Porque ao tempo de Kardec não existia computador, não existia sequer máquina de escrever. Energia elétrica era uma coisa ainda muito distante. Então, para o sujeito, volto ainda mais, retrocedo ainda mais no processo evolutivo. Caneta Bic esferográfica também não. Vocês podem imaginar o que é o advento de uma caneta esferográfica para a humanidade? Porque antes da caneta era pena, né? Bico de pena.
no dia inteiro. Molha, escreve, e derrama sobre o papel, tem que escrever de novo. E vai juntando uma coisa com a outra, e tem que preservar o papel. E depois levar aquilo tudo para uma tipografia, para transformar em livro, tem que revisar, etc. e tal. E Kardec passou por essa luta toda, não só de escrever as obras propriamente ditas, mas de pensar todas elas, de pesquisar o que ia ser colocado, né? De ficar noites em claro, de percorrer lugares e mais lugares em busca da compreensão do fenômeno espírita, em busca da pesquisa desse fenômeno, conversando com pessoas, filtrando fontes, analisando com calma, com equilíbrio, com lucidez, tudo que lhe chegava, para nos trazer e nos ter deixado uma obra riquíssima, que é constituída não só das 5 mais conhecidas obras básicas, mas também e sobretudo pela Revista Espírita, que é uma obra infelizmente muito pouco conhecida ainda dentro do movimento. Nós estamos falando aí no mínimo de 17 livros, são 12 volumes, fora outras obras a mais, tem o que é o Espiritismo, tem outros opúsculos, obras que, será que a gente está estudando de maneira adequada? Portanto, a questão é, estamos sendo gratos e a gente está dando valor a isso que foi feito 150, 160 anos atrás, e extraindo toda a riqueza do material que foi produzido lá atrás, em detrimento de outras coisas, do novo, de novidades, muitas vezes sem embasamento, de rigor científico ou filosófico questionável. Será que a gente não está priorizando a leitura, o estudo de apostilas, romances, assistir a palestra ou confiar no palestrante, no que o palestrante diz, que muitas vezes se propõe a falar de espiritismo e de espiritismo diz que está falando, mas às vezes sequer toca eu não digo nem no nome de Kardec, porque o nome de Kardec é de menor importância, mas nas ideias que ele construiu, que ele propôs para que a gente refletisse. Eu inicio com esse questionamento a respeito do qual vamos tentar refletir ao longo dessa tarde. Será que a gente não está querendo dar preferência a novidades e mais novidades? Que o ser humano também tem esse instinto, por assim dizer, de uma maneira mais correta, essa paixão do gostar do novo, do admirar-se com o novo, a paixão da admiração, né? Do encantar-se com a novidade. Então, isso é natural nosso, tem uma função evolutiva para nós, mas ela pode ser danosa se não equilibrada, como a gente vai até ver um pouquinho mais tarde. Daí, também antes de continuar na análise dessas questões, desses tesouros, né, que a gente vai tentar propor, eu perguntaria a vocês, quem lembra na história de Chico Xavier, sua encarnação e sua história com Emmanuel, né? O primeiro encontro que eles firmaram alguns compromissos, tiveram uma conversa, e Emmanuel disse: olha, nós vamos ter um projeto aqui de escrever tantos livros, etc. Você está disposto? Estou. Ele disse: mas eu vou precisar de uma coisa sua.
Aliás, vou precisar de 3 coisas suas, né? Quase todo mundo conhece, né? Disciplina, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Mas nem todo mundo conhece ou lembra da segunda coisa que Emmanuel disse, que Emmanuel pediu para Chico. Alguém sabe? Alguém lembra? Não? Não. Ele disse o seguinte, e para vocês não ficarem eventualmente achando que é invenção da minha cabeça, quem quiser pesquisar no Google, aqui ou em casa, fique à vontade. Ele disse o seguinte: Chico, tem mais uma coisa. Durante a nossa vida, né, vamos dizer assim, entre aspas, você vai ter que se comprometer com o seguinte: se algum dia eu disser alguma coisa contrária ao que disse Jesus, ou contrária ao que disse Kardec, me abandone e fique com os 2. Alguém conhece essa história? Já ouviu falar? Não. Algumas pessoas já ouviram falar, né? Então não estou inventando. Quem não conhece, para não ficar confiando só na palavra na minha palavra, pode pesquisar depois, vocês vão encontrar. É justamente isso, né? Então, algum dia que você é algo diferente do que disse Jesus e Kardec, fique com eles e me abandone. Abandone no sentido intelectual, né? Obviamente. Aí, com base nessas 2 provocações iniciais, a gente começa a tentar analisar alguns desses tesouros, né, que podem estar escondidos, para os quais a gente não dá tanta atenção assim dentro das obras de Allan Kardec. Primeira delas, quando buscamos compreender os fenômenos espíritas, compreender e estudar, né? Existe algum aspecto que precisa de uma atenção especial do estudioso? O Espiritismo é um universo muito amplo, tem princípios, você poderia ali classificar princípios 5, 6, 7, mas que se desdobram numa série de outros paradigmas, uma série de outras estruturas lógicas, filosóficas, e a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, são as diversas leis morais, livre-arbítrio, enfim, é uma infinitude de questões que demandam a atenção do estudioso, de forma que, em determinado momento, alguém poderia se perguntar: olha, mas tem alguma coisa assim que é muito importante a gente saber, mais do que as outras? Alguém poderia estar dizendo assim: é a reencarnação. A reencarnação é importante, mas Kardec e os espíritos, ou melhor, mais especificamente, o espírito Sócrates, no livro dos médiuns, ele dá uma dica, ele nos lega uma deixa em relação àquilo que deveria merecer uma atenção toda especial no estudo do estudioso do Espiritismo. O que é isso? Eu vou ler aqui rapidamente esse trechinho do item 197 do livro dos médiuns, tá? Onde ele está falando do quadro sinóptico dos médiuns, dos diferentes tipos de médiuns, tá? Ele vai dizer o seguinte: este quadro sinóptico das diferentes espécies de médiuns é de grande importância, não só para os médiuns sinceros que, lendo-o, procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita a que serve de complemento.
Veja só a informação dada. Olha, tem duas coisas que são muito importantes para o estudo da doutrina espírita, especialmente para quem lida com as manifestações espíritas, que é conhecer o quadro sinóptico dos médiuns, dos diferentes tipos de médiuns, psicografia, psicofonia, todos os tipos, lá são muitos, está lá no livro dos médiuns, e junto com isso a escala espírita, que está lá no livro dos espíritos, sobretudo nas questões 96 e seguintes, vai ter 100, 100 e pouquinho, em relação à qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês, a importância do conhecimento, do estudo da escala espírita. Por quê? Por que é importante? Porque nesse trecho da obra de Kardec é feito o esclarecimento, nos é deixado muito claro que existem vários tipos de espíritos habitando o universo e o mundo em que nós vivemos, do mais baixo ao mais graduado, por assim dizer, do mais imperfeito ao mais puro, passando por categorias intermediárias. E por que é importante saber isso? Porque quando nós participamos de trabalhos mediúnicos, ou em qualquer trabalho ou manifestação mediúnica, qualquer um desses espíritos pode se manifestar. E, mais importante ainda, eles não começam a comunicação dizendo a qual categoria pertencem. Eu sou fulano, espírito pseudo-sábio, vou começar uma comunicação. Não é assim. Como é que a gente identificaria a categoria ou a espécie, a escala do espírito que está se comunicando? Kardec deixa isso muito claro no livro dos médiuns e na revista espírita. Ele vai destrinchar isso de forma mais profunda, exemplificando nas diversas sessões, não só da Sociedade Parisiense, mas de outras sociedades e de outros grupos também, que era fazendo o quê? Lendo, destrinchando e criticando sem pena e sem dó a mensagem passada, independentemente de assinatura que estava na mensagem e do médium por quem ela vinha. Mas o que é que a gente infelizmente tem visto, ou que a gente tem vivenciado de uma maneira geral? Primeiramente, uma confiança cega em tudo quanto vem dos espíritos, a falta de crítica sobre os textos, sobre algumas mensagens, ausência de questionamento, o que tem resultado numa produção mediúnica muitas vezes questionável, seja do ponto de vista teórico, filosófico, doutrinário, ou mesmo do ponto de vista da identidade, se efetivamente aquele espírito que está assinando é quem ele diz que é ou não. E isso tem gerado uma série de problemas, e pode gerar uma série de problemas para grupos ou para pessoas. Vamos dar uma lidinha aqui rápida em algumas dessas questões que tratam da escala espírita, para a gente destrinchar isso um pouco melhor.
Questão 96 do Livro dos Espíritos. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme os graus de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E os espíritos respondem: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras. Todas, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Olha só, uma primeira aproximação para compreender a escala espírita. O número de enquadramentos possíveis é ilimitado, mas para a gente pensar melhor, organizar melhor o nosso pensamento, podemos agrupar em 3 grandes, podemos reuni-los em 3 grandes grupos. Quais são? Na primeira, colocar-se os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Exemplo de espírito puro: Jesus. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é sua preocupação. Segundo grande grupo, aqueles que estão no meio, não atingiram a perfeição, mas o desejo do bem é a sua preocupação. Pertencem à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Vejam só, aí dentro desses 3 grandes grupos, nós vamos ter ainda subdivisões, tá? Dentre os espíritos imperfeitos, nós vamos ter os espíritos inferiores, espíritos pseudo-sábios, nos espíritos bons, nós vamos ter os espíritos superiores, os espíritos de ciência, cada qual com a sua característica específica que Kardec classifica, coloca lá no Livro dos Espíritos, e que a gente precisa entender para se imunizar contra a possibilidade, ou pelo menos diminuir cada vez mais a possibilidade de ser enganado pelos espíritos nas suas comunicações, sejam elas psicográficas, psicofônicas, venham elas por um médium desconhecido do interior do distrito, do menor distrito de Sobral, venham elas pelos médiuns mais conhecidos que nós tenhamos, porque os espíritos vão explicar, e Kardec, os espíritos e Kardec vão explicar, sobretudo no Livro dos Médiuns, que o médium, ele é sobretudo um carteiro, ele é um transmissor da mensagem, ele não é um fiador. A vida do médium por si só, apenas e exclusivamente, não é um fiador de que toda mensagem que vem através dele seja legítima, seja verdadeira, e não seja um embuste, não seja, portanto, para usar a expressão dos espíritos de Kardec, não seja apócrifa, ou seja, assinada por alguém que na verdade não é. Porque isso depende do meio. É importante a formação moral do médium? Sim, mas o meio em que o médium está, sobretudo, nós estamos falando aqui do fenômeno mediúnico, das reuniões mediúnicas, o grupo, a comunhão de pensamentos, de propósitos, se ela não for uniforme, se ela não for homogênea, o médium pode ser o melhor do mundo, mas o ambiente
criado pela conjunção de pensamentos das pessoas daquele grupo, pode favorecer a que se manifeste um espírito enganador, que vai passar mensagens, ou que pode passar mensagens aparentemente boas, mas que trazem ou podem trazer problemas. Vejam também o seguinte, ainda sobre a escala espírita, que uma coisa muito interessante. Tradicionalmente, as traduções que a gente encontra das obras publicadas no Livro dos Espíritos, elas vêm com o seguinte enunciado na questão 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Quando eu digo que o espírito da segunda ordem é aquele que tem no bem, na prática do bem, a sua preocupação dominante, não é difícil a gente se encaixar, se auto-encaixar, ou se auto-enquadrar como o espírito da segunda ordem, né? Porque por mais que a gente não seja santo, a gente também, pelo menos creio eu, a maioria de nós não esteja preocupada em destruir o mundo, o outro, o próximo, não, né? Eu acho que a maioria de nós, creio eu, a gente está preocupado em alguma medida fazer algum bem, né? Não é constante, não é uniforme, mas a gente não está mais, em sua maioria, antenado, obcecado apenas por acabar com a vida do outro, por tornar mais difícil a vida no planeta Terra, que já é tão difícil, né? Porém, quando a gente vê alguns tradutores, alguns estudiosos da língua francesa identificaram que essa questão ela foi ligeiramente mal traduzida, porque no enunciado original francês, lá o que está dito é o seguinte, questão 98, os espíritos da segunda ordem que desejam apenas o bem têm o poder de praticá-lo? Notem que é diferente desejar apenas o bem de ter, como é que está lá no original? Para os quais o bem constitui a preocupação dominante. Não é diferente? O jeito que tem no bem a preocupação dominante, de vez em quando ele pode pensar no mal, né? É perdoável, mas ainda assim ele se enquadraria como um espírito bom. Já se a gente usa o critério dado por Kardec de que não, o espírito de segunda ordem que eu estou falando, espírito bom, é o que deseja apenas o bem. Esse universo de pessoas, pelo menos no nosso planeta, diminui consideravelmente, né? Então, espírito puro nós não somos. Espírito bom, difícil, né? Ficou difícil. O que é que resta? Perfeito. Qual o espírito imperfeito? Não sei, né? Vamos ler. Vamos ver se a gente se enxerga, né? Se a gente se identifica com alguma das descrições que está lá. Tem para todos os gostos. E lembrando que isso é só uma proposição geral, né? As subespécies, o ser humano parece não ter limite, né? Nas suas maneiras de se manifestar e de se comportar. E quando a gente desencarna, a gente já sabe disso, a gente continua sendo quem é: imperfeito, bom, ou puro. E a gente se comunica sendo quem é. Mas o que acontece, como a gente já falou aqui, sinalizou de início, é que parece que a gente esqueceu disso na hora de analisar, criticar e validar
o teor das mensagens mediúnicas que a gente recebe. Kardec tem um artigo na Revista Espírita, eu não lembro aqui agora de cabeça o ano e o mês, se o Cícero lembrar, depois você me passa que eu falo pro pessoal, que é assim, em que ele faz uma análise de da produção mediúnica que ele recebe, de todos os lugares do mundo, e o que ele publica, em contrapartida ao que é publicado. Salvo engano, o nome do artigo devemos publicar tudo quanto nos dizem os espíritos, ou nos passam os espíritos, alguma coisa assim. Se ele está olhando ali, já vai me dizer. E Kardec nos passa uma estatística interessantíssima, que é a seguinte: olha, de 3.000 mensagens que eu recebo, apenas 300 são de uma qualidade boa. E dessas 300, só 100 dignas de publicação. Olha que coisa interessante. De 3.000, ele não está dizendo que as outras 3.000 não eram mensagens mediúnicas. Não é isso. Está dizendo que dessas 3.000 tem mensagem de tudo quanto é espírito. De espírito enganador, de espírito bom. Mas às vezes pode ser uma mensagem do espírito bom, mas uma mensagem trivial, que não diz nada demais. Mensagem só que exortam a nossa fé, nos encorajam, e ele vai ter uma mensagem boa. Pode ser que para um grupo, para uma pessoa, é uma mensagem boa, uma mensagem útil, né? Mas, assim, inegavelmente boas, são 300. Dignas de publicar, 100. Isso dá 3%, né? 3%, mais ou menos isso, né? 3,3 por aí, né? É muito pouco, né? Eu não vejo mais isso acontecer no movimento de uma maneira geral. Geralmente o que acontece é mensagem mediúnica veio pelo médium tal, não tem o que discutir. Deixa eu contar outra coisa para vocês. Quando a gente estuda a Revista Espírita, a gente vê que os médiuns que receberam as mensagens que a gente estuda nas obras básicas, que estão lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Céu e no Inferno, eles recebiam mensagens apócrifas também. Eles eram enganados. Como é que você sabe disso? Porque está lá na revista. Kardec fazendo a análise das mensagens. Vézy, que recebia as mensagens de Santo Agostinho, recebia também mensagens de espíritos embusteiros, enganadores. O senhor Rose, que recebia mensagens do Espírito de Verdade, Jesus, também foi mistificado. Mas o que eu ouço às vezes, conversando com amigos, ou quando a gente até propõe esse debate desse tipo, dentro de um grupo de estudo e tal, antes da gente colocar isso em jogo, não, mas assim, porque Kardec era Kardec, lá no tempo dele, era um grupo especial, eles estavam, aquilo foi tudo preparado pela espiritualidade, e as pessoas às vezes têm uma ideia de que Kardec e o grupo que o ajudou na formação do espiritismo, da ciência espírita, estaria meio como que imune, meio como que blindado a erros, a falhas. Nada mais equivocado. A gente acha isso, ou quem acha isso, é porque não leu a Revista Espírita,
para ter visto e acompanhado como se construiu a doutrina espírita, em cima de erros, acertos, tentativa, erro, e às vezes o médium ficava melindrado, o médium recebia mensagens muito boas de espíritos de São Vicente, Santo Agostinho, São Paulo, Erasto e tal, e às vezes recebia mensagens que eram criticadas dentro da sociedade e eram rejeitadas como apócrifas. Alguns se melindraram, saíram, mas não podia ser de outra forma, porque o Espiritismo nasceu como ciência. E se, enquanto ciência, o modo de fazer lá à época de Kardec fosse diferente da que nós poderíamos ou podemos fazer hoje, essa é uma ciência que foi mal construída. Porque ele experimentou, ele organizou um método, ele testou, fez avaliações, correções, acertos, ajustes, descartou umas coisas, modificou outras, mudou de opinião em relação a outras. E tinha que ser assim, não poderia ser diferente. Por quê? Porque o Espiritismo é uma ciência. Não fosse assim, então o Espiritismo teria que ser tratado tão só, única e exclusivamente como religião. Religião é onde não se discute, não se muda, não se critica, não se questiona nada. Religião é onde prevalece o critério de autoridade. Foi o fulano que falou. Ah, não, foi o fulano que falou, então não podemos discutir. Foi o espírito tal que falou, foi o espírito tal que assinou. Ah, então nós não podemos discutir. Foi o médium tal que deu a mensagem. Não é essa a postura de Kardec, não é isso que ele nos ensinou, não é essa a boa ciência. Quando a gente estuda a Revista Espírita, a gente vai ver, por exemplo, Kardec mudando de opinião. Por exemplo, aqui uma historinha rápida. Ele, num determinado artigo, ele faz análise sobre a mediunidade no copo d'água. Não sei se vocês sabem, mas existe uma categoria de médiuns que, para processar sua faculdade mediúnica, precisam estar diante de um copo, ou de um vasilhame, ou de uma bacia d'água. Alguns videntes, inclusive, trabalhavam assim. Nostradamus, o conhecido, famoso Nostradamus, né? A história conta que as visões que ele teria tido, sejam elas verdadeiras ou não, isso é outra questão, para ele ter, ele colocava uma bacia d'água sobre a mesa e ele via tudo na bacia d'água. Kardec primeiro disse: olha, essa história da bacia d'água, do copo d'água, isso é besteira. O médium acha que precisa do copo d'água, mas isso é apenas um catalisador da atenção dele, como poderia ser qualquer outro talismã, um amuleto que pudesse ajudá-lo na concentração. Se ele se condicionasse, facilmente ele poderia deixar de lado o copo d'água. Um tempo depois, Kardec publica outro artigo, dizendo: pessoal, vocês lembram daquele artigo que eu escrevi lá no mês tal, do ano tal, dizendo que copo d'água era besteira? Pois é, eu me equivoquei, eu estava errado. E nada mais tolo do que um ser humano não reconhecer que errou. E assim, fazendo novos estudos, novas análises, eu verifiquei que o copo d'água é sim necessário para alguns médiuns. Por que é necessário? Não sei. Essa é uma questão ainda em aberto, precisa ser pesquisada. Mas o fato é que precisa. Portanto, estava errado. Possessões, lá no Livro dos Espíritos está dito assim: um espírito pode se apoderar do corpo de um encarnado. Uma obsessão pode ser intensa de uma maneira tal, a ponto de se apoderar e anular completamente o domínio do encarnado sobre o próprio corpo. O Livro dos Espíritos diz: não, isso não é possível. Sempre vai restar um pouco
de livre-arbítrio, né? De domínio sobre si próprio. Lá na frente, na Revista Espírita e na Gênese, ele vai mudar de opinião. E vai dizer que, não é assim não. Existem alguns casos em que a obsessão é tão séria ao ponto do espírito se apoderar completamente, de anular completamente o livre-arbítrio, as liberdades do encarnado. Daniel, e por que ele não mudou o Livro dos Espíritos, né? Ele até poderia ter mudado, mas assim, a minha opinião é de que ele não fez isso justamente porque a doutrina espírita é uma ciência. Enquanto ciência, ela é sempre e deve ser sempre progressiva, passível de correções, passível de ajustes. E esse é um ajuste que veio com o tempo. Você entender como ela foi feita lá atrás, como ela mudou, faz parte da compreensão do processo de como ela é produzida também. E a gente também precisa aprender isso. A humildade de aprender, de reconhecer-se errado e mudar de ponto de vista. A humildade que Kardec tinha e exemplificava. Mas o que é que a gente tem feito hoje em dia, especialmente com a questão dos espíritos? A gente não questiona. Se é uma reunião mediúnica, é apenas para conversar com espíritos sofredores, obsessores. Se vem uma mensagem de um espírito, como a gente costuma dizer, um espírito de luz, um espírito superior, opa, veio, se a assinatura é de fulano, normalmente se impressiona. Ave Maria de questionar, mas peraí, tem uma frase ali que eu não entendi muito bem. Kardec fazia isso. Não só Kardec, mas os grupos com os quais ele trabalhou. Daí porque a gente não pode acreditar ou aceitar tudo o quanto digam, escrevam ou publiquem os espíritos ou os espíritas. Para exemplificar isso, eu trouxe aqui um textinho da Revista Espírita de julho de 62, em que Kardec faz o seguinte comentário sobre um texto que lhe foi mandado, um manuscrito. Ele, além de escrever tudo que escrevia, ele lia, né? Tudo que era produzido relacionado ao espiritismo, relacionado ao espiritualismo, fosse a favor ou contra. Ele dizia o seguinte: olha, a gente tem que ler tudo, aquilo que dá suporte ao espiritismo e aquilo que é contrário. Por que o contrário? Para que eu entenda os argumentos de quem não concorda comigo, até para que eu possa exercitar os meus próprios, saber se os meus são realmente sólidos e se eles são tão bons assim ao ponto de conseguirem rebater os argumentos de quem é detrator, perseguidor ou um discordante do espiritismo. Tem que ler tudo. E aí Kardec, numa dessas análises que ele publicou na revista de julho de 62, ele diz o seguinte: foi-nos enviado um manuscrito muito volumoso, intitulado O Amor, Revelações do Espírito da Terceira Ordem, da série angélica, ao irmão, deve ser Padre Montani ou alguma coisa assim. A remessa não veio acompanhada de uma carta, de modo que ignoramos a quem agradecer. Se este número da revista lhe cair nas mãos, pedimos que se dê a conhecer, a fim de podermos agradecer. Enquanto esperamos, diremos que esse trabalho tem coisas excelentes e é baseado na mais sã moral e sobre os princípios fundamentais do espiritismo. Mas ao lado disso, há teorias venturosas sobre vários pontos e que se prestam a uma crítica séria. De nossa parte,
não poderíamos aceitar tudo quanto ele contém. E achamos inconveniente publicá-lo sem modificações. Vejam só o que Kardec diz. Ele diz sobre esse texto, mas ele diz isso sobre vários outros textos também, mediúnicos ou não. Ele diz: olha, eu recebi esse texto, li, e é o seguinte, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não é boa. Para publicar, não, esse eu acho que não mereceria não. Mas tem coisa boa. Mas a gente talvez tenha caído no equívoco de ou tudo ou nada. Se a gente lê um texto, um livro, um artigo, uma psicografia, o que seja, ou joga fora tudo, ou joga fora nada, como é que deve fazer? Como a gente perdeu esse senso crítico, o que acabou acontecendo na maior parte das vezes foi a gente aceitar tudo, por mais bobagem que venha, muitas vezes. Olha só, quero ver um outro exemplo. Como devemos encarar, receber e interpretar as revelações dadas pelos Espíritos a respeito do futuro? Veja que isso é uma questão interessante e atual, sempre atual. E Kardec tem um texto falando especificamente disso, no Livro dos Médiuns. Num capítulo, vocês vão me permitir a gente fazer uma leitura rápida aqui de alguns textos. No capítulo 26, que trata das perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Vamos ler aqui alguns trechinhos, para a gente exercitar. Eu vou lendo para vocês, tá? Item 289, fica aí a lição de casa, para vocês lerem hoje à noite, é um trechinho curto do Livro dos Médiuns. Perguntas sobre o futuro. Podem os Espíritos dar-nos a conhecer o futuro? Resposta: se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente. Ou seja, que cara é? Peraí, não é bem assim não. É esse ainda um ponto sobre o qual insisti sempre no desejo de obter uma resposta precisa. Esse é o Espírito falando ainda, tá? Grande erro há nisso. Nisso o quê? Querer saber o futuro. Porquanto a manifestação dos Espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizerdes questão absoluta de uma resposta, recebê-la-eis de um espírito doidivanas, ou seja, um doidinho, um maluco, o que responde e inventa qualquer coisa. Temo-lo dito a todo momento, e eles dizem mesmo a todo momento. Por que a todo momento? Porque é na Revista Espírita, direto, alertando a respeito disso. Não é certo, entretanto, que às vezes alguns acontecimentos futuros são anunciados espontaneamente e com verdade pelos Espíritos? Resposta: pode dar-se que o Espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecidas. Porém, nesse terreno ainda são mais de temer os espíritos enganadores, que se divertem em fazer previsões. Só o conjunto das circunstâncias permite se verifique o grau de confiança que elas merecem. Ele continua, me permitam ler mais um pouquinho. De que gênero são as previsões de que mais se deve desconfiar? Todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. Apócrifa, ou seja, que não é digna de confiança, se for dirigida especificamente para uma pessoa. Essa, mais do que as outras, não merece confiança. Vejam só.
Que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que não se realizam? Fazem-no, as mais das vezes, para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. Depois, riem-se do desapontamento. Essas predições mentirosas trazem, no entanto, algumas vezes um fim sério, qual o de pôr à prova aquele a quem são feitas, mediante uma apreciação da maneira por que toma o que lhe é dito e dos sentimentos bons ou maus que isso lhe desperta. Até agora não se viu para nada, né? Aí, para a gente não ler tudo, eu quero chamar a atenção aqui para um trecho específico. Décima primeira. Porque quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios, de ordinário, não determinam a data? Será porque o não possam ou porque não queiram? Por uma e outra coisa. Ou seja, é porque não podem e porque não querem. Eles podem, em certos casos, fazer um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Pressentido é diferente de ser revelado, né? Quanto a precisar-lhe a época, é frequente não o deverem fazer. Eu não vou continuar, vou deixar para vocês lerem o resto em casa, tá? 2:8-9. Tragamos isso para o mundo de hoje, nossa realidade. Eu não sei se vocês sentem ou percebem isso, mas assim, não é de hoje, já é de muito tempo que eu acompanho o movimento espírita. Sempre surge uma tese aqui, ali, um livro, uma história, não sei o que, de que na data tal, no ano tal, a Terra virou ou vai virar um planeta de regeneração. De que se a gente não se reformar, não fizer reforma íntima e se transformar até o dia tal, a gente vai ser carregado desse planeta para outro lugar de novo, porque a gente já veio de outro, né? Vai ser reprovado pela terceira vez, quarta, sei lá. Que no ano tal aconteceu, vai acontecer assim, assado. Não está indo de encontro a isso que está sendo ensinado pelos espíritos, não. A meu ver, está. Daniel, está errado então? Tá. Olha, a gente deveria perguntar para esses espíritos. Eu, na minha opinião, eu não dou credibilidade. As pessoas, quem quiser aceitar, acreditar, é livre para fazer isso, tem que ser respeitado se acredita nesse tipo de previsão, ainda mais com data, né? Não é o que os espíritos que estiveram com Kardec recomendam. Olha, isso não tem utilidade, isso aí é coisa, está lá, está dito num francês mais educado, né, que foi traduzido para o português também educado, mas isso é coisa de espírito doidinho, que gosta de brincar com a credulidade das pessoas, com o terror das pessoas. Por que com o terror? Porque quando você coloca uma data, olha, se na data tal, no ano tal, você não se transformar, vai embora, o que acontece? Ansiedade. A gente fica assim, e agora? Será que eu estou bem? Será que eu não estou bem? Será que vai dar certo? Será que não vai? Medo. Olha só, ansioso, medo. E aí, impaciência, meu Deus, e o ano está chegando. O que é que eu faço? E agora? E agora? Estou lascado. Ansiedade, medo, impaciência. Pode ser que isso não aconteça com vocês. Acontece comigo.
Tá? Eu também não sou medida e métrica para ninguém, mas não me faz bem. E curiosamente os espíritos que responderam a Kardec em relação a essas questões disseram: não faz bem mesmo, por isso que você não deve confiar, porque não é assim. Isso é espírito brincalhão, que está brincando, está zombando da sua credulidade. E aí a gente fica obcecado com isso, e aí esquece o principal, que é viver buscando se tornar um homem de bem, buscando se tornar melhor, sem ansiedade de quando vier o cometa ou asteroide que vai destruir o mundo, eu vou desencarnar e vou lá para a ala dos espíritos salvos, ou eu vou para o corredor da perdição. Não vai ficar preocupado com isso. Vai estar preocupado com outras coisas, com a nossa transformação íntima, interior. Questões para a gente meditar, né? Vamos em frente. Devemos confiar sempre na nossa razão e na nossa consciência? Intuitivamente a gente poderia dizer sim, né? Espiritismo, a fé raciocinada. Então, se é a fé raciocinada, a fé baseada na razão, a fé boa, na nossa consciência, onde estão escritas as leis de Deus, né? Mas vejam só algumas questões do Livro dos Espíritos, o que elas dizem. 75A. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Vejam uma coisa, uma característica muito bacana de Kardec, como ele no Livro dos Espíritos, ele em diversas questões, ele já faz afirmações, ele já ensina na pergunta. Ele não espera sempre o retorno da resposta, ele já coloca a pergunta como uma premissa. Nesse caso aqui é uma. Ele mesmo coloca na pergunta, diz: olha, nem sempre a razão é infalível. Por quê? E os espíritos, ao invés de responder, não, a razão é infalível, eles respondem o seguinte: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Por que a razão não é infalível no homem, neste homem, em nós, nos espíritos imperfeitos? Porque justamente a gente é imperfeito. A gente está aprendendo a desenvolver a razão. E quando a gente está aprendendo, a gente erra. Porque se mistura a razão, o sentimento, o instinto, o orgulho, o egoísmo, então, a gente nem sempre acerta. É um exemplo que eu sempre gosto de dar, assim, o pai, às vezes eu encontro pais altamente diligentes, assim, que procuram o melhor para os seus filhos, mas cria os filhos na base da peia e do carão, do castigo e do grito. Mas se você for investigar o íntimo dessa pessoa, ela ama o filho, ela está fazendo aquilo porque ela acha que é o melhor, e na cabeça dela aquilo é o correto, mas aquilo é o correto porque muito provavelmente ela ainda não entendeu ou não se deu a conhecer outras maneiras de encarar o problema, mas aí acha que a maneira de raciocinar sobre o problema, se eu der carão, se eu der castigo, se eu fizer isso, ele vai funcionar, o menino vai se ajeitar. Às vezes pode até funcionar. É a única possível, é a única correta e a única racional. Se alguém vem dar um conselho, sabe de nada, filho é meu, menino sou meu, eu não sei como é que eu lido aqui. Eu tenho um parente que hoje tem um tio que tem 80 e poucos anos de idade, e ele tem um dos grandes orgulhos da vida dele, isso é sério, ele bate no peito e se orgulha, diz: olha, eu me orgulho na minha vida nunca ter recebido conselho de ninguém.
nunca ter aceitado o conselho de ninguém. Tem gente assim, né? Confia só em si próprio, né? Na própria razão, que pode ser cegada, estar cegada pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade. Por isso que a gente não pode confiar nelas sempre. A gente tem sempre que se questionar. É o exercício da humildade. Eu acho que é isso, mas eu posso estar errado. Vou ouvir outras pessoas, vou ler outras obras, vou tentar interpretar uma coisa de outra maneira, vou ver se fazendo diferente não é melhor. Posso estar errado. Kardec fazia isso. Podia estar errado, tanto podia que se reconhecia errado e se modificava. E na consciência também não pode confiar sempre. O Cosme Massi, né, que é um dos grandes estudiosos da obra de Kardec, que inclusive vai estar em Fortaleza no próximo fim de semana. Fica o convite para quem puder ir comparecer a algum dos eventos com ele, né? Ele faz uma leitura muito interessante, ele tem uma proposta de leitura muito interessante da questão 621 do Livro dos Espíritos, que embora não seja definitivo, algumas pessoas podem discordar, mas que é a seguinte: lá está dito assim, 621, onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Contudo, essa questão no francês, o verbo estar, o verbo em francês é o verbo être, ele pode ser traduzido para o português como ser ou como estar. Portanto, uma outra leitura para essa questão seria, ao invés de onde está escrita a lei de Deus, seria onde é escrita a lei de Deus. Muda o sentido da pergunta, não muda? E quando eu coloco onde é escrita a lei de Deus, é porque não veio pronta. Ela é um processo que ocorre ao longo do tempo, essa inscrição, vamos dizer assim. Ela não vem pronta e acabada, ela vai sendo despejada no meu ser, na minha alma, ao longo do tempo, ao longo das encarnações. Onde seria? Na consciência. É uma proposta interessante de tradução, porque explica como algumas pessoas fazem o mal de maneira totalmente desavergonhada e sem peso na consciência nenhum. Eu conheço gente assim. Talvez vocês conheçam também. Dorme, olha, diz assim: fulano faz o mal, mas eu tenho certeza que não deito na cama, encosta a cabeça no travesseiro, ele sente o peso. Tem gente que não sente não, dorme bem, feito uma pedra, passa o dia fazendo mal. Espírito imperfeito, lá de baixo da escala, um dia vai despertar e vai doer, por vias que nós não sabemos. Cada pessoa tem a sua história, mas ela ainda vai ter essa lei de Deus inscrita através de processos que nós não sabemos, não entendemos bem ainda como vai ocorrer. Até porque todo espírito, questão 115, e uma informação que é repassada em várias outras questões, todo espírito é criado simples e ignorante, isto é, sem saber. Se é simples e ignorante, como uma folha em branco, como uma tábula rasa, não faria sentido ser simples e ignorante e estar a consciência a informá-lo. Não, a consciência, ela não vem de fábrica, 0 km, você já sai com aquele programinha de computador na sua alma. Ele é construído por nós mesmos ao longo das nossas encarnações. Somos livres, pois fazemos aquilo que queremos. A questão do livre-arbítrio, né? Que é uma questão, um princípio importantíssimo, né? Para a compreensão da doutrina espírita. Somos livres para fazer o que queremos, mas será que somos livres para querer aquilo que queremos?
Será que eu escolho de maneira absolutamente livre? Ou será que minhas escolhas podem ser condicionadas por outros fatores? Vejam só o que a gente pode deduzir de algumas informações que estão lá na obra espírita, no Livro dos Espíritos e em outras. Questão 122, que fala do livre-arbítrio. Nela os espíritos dizem que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Se ele se desenvolve, então eu não nasci pronto com ele. Se ele se desenvolve, então a questão de escolher, saber fazer escolhas, seria também uma aquisição, uma conquista do espírito. Será que somos livres realmente para fazer o bem que dizemos que gostaríamos de fazer? Ou será que é só da boca para fora? Será que a gente, para aprender isso, a gente aprender a realmente querer de coração isso, não demanda um esforço grande, contínuo, demorado, persistente? Não é simplesmente quero. Lá na questão 909, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, tem uma questão que diz assim, que muitas pessoas, o Espírito responde assim, muitas pessoas dizem que reclamam dos próprios vícios e dizem que querem se modificar, querem se melhorar, dizem quero, mas o desejo está só nos lábios e não no coração, e ficam muito satisfeitas quando as coisas não acontecem da maneira que querem. Aprender a ser livre, aprender a escolher. Livre-arbítrio não seria, portanto, uma graça, seria uma conquista evolutiva. Uma questão sobre contato com os anjos da guarda, mas eu vou pular porque o Cícero vai falar a respeito, tá? Mais tarde. A gente vai ter a oportunidade de se aprofundar mais nesse tema. Essa outra também o Marcos vai falar amanhã, então eu vou pular. Muito obrigado. Gostou, Marcos? Para não mudar o slide. Isso. Alma gêmea. Existe alma gêmea? Tem? Olha aí, olha aí. Por mais antirromântico que isso possa parecer, ou diferente do que está em algumas obras mediúnicas que foram publicadas ao longo do século XX, não é isso que os espíritos nos ensinaram, lá na época de Kardec. Kardec perguntou de maneira muito clara: as almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a alma gêmea, né? A que fatalmente um dia reunirá? Resposta, sem muito floreado: não. Não há união particular e fatal de duas almas. Ah, mas seria tão mais bonitinho, romântico, se tivesse, né? Pode até ser, mas a minha visão, tá? Eu acho, concordando como concordo com a posição que nos é ensinada pelos Espíritos, eu acho essa ideia da não existência de alma gêmea, na realidade, muito mais libertadora e emancipadora do que o contrário.
Por quê? Porque se eu estou junto de alguém, se eu fico junto de alguém e fico mesmo, e gosto mesmo, e amo mesmo, é por mérito. Não é porque Deus colocou um imã oculto em mim. É porque eu aprendi a gostar da pessoa. E a pessoa aprendeu a gostar de mim. Eu conquistei mesmo o coração daquela pessoa. E vice-versa. É muito mais meritório, né? Vamos dizer assim. Pode até ser que aconteça algum problema no meio do caminho e o laço se desfaça, o casamento, a união, o que quer que seja. Mas estamos trabalhando para aprender a amar as pessoas. E eu conheço, são poucas, pessoas que desfizeram casamentos, mas mesmo assim continuaram se amando profundamente, que querem um bem profundo um ao outro. Não se acham almas gêmeas, mas o carinho que construíram, o amor que construíram um com o outro é muito maior do que o fato de estar fisicamente presente ou dormindo na mesma casa, no mesmo quarto, na mesma cama, todo dia para o resto da vida. E conseguiram preservar esse carinho. Mas infelizmente a gente às vezes vê 20, 30, 40 anos de uniões que correram muito bem e que de repente se transformam em ódio, né? Em raiva, em mágoa. Mas não dizia que amava a pessoa? Se a pessoa, amei, mas aí ele me traiu e tal. Eu disse, tá, mas olha, ele não quer ficar com outra pessoa. Se a pessoa quis ficar com outra e se separou de você, se a gente ama realmente a outra pessoa, a gente quer o bem daquela pessoa. E se ela está feliz com outra pessoa, a gente deveria, de uma certa forma, ficar também, né? Se não é egoísmo. Mas não é assim. Então, o que a gente está chamando de amor, talvez não seja bem assim amor, seja mais egoísmo, né? É o se importar primeiro consigo. Não é o amor ensinado por Jesus. Não comer carne, por tornar-se vegetariano, por exemplo, acelera o nosso processo de evolução espiritual? Questão 723 do Livro dos Espíritos. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. O homem deve, pois, alimentar-se de acordo com as exigências de seu organismo. E no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 11: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Um típico caso em que a gente vai aplicar o conselho de Emmanuel, que a gente viu lá no início, né? Olha, se um dia na verdade não é nem ele, né? Eu nunca vi, eu não lembro de ter visto Emmanuel dizer isso, ou está publicado em algum livro Emmanuel dizendo isso, mas outros livros psicografados por Chico, alguns espíritos disseram isso, e outras obras a gente vê isso também, que comer carne, o ideal é se libertar da necessidade de comer carne, e tudo mais, né? Não é isso que está lá, não é isso que os espíritos disseram, não é isso o que Jesus disse. Então quer dizer que eu não posso ser vegetariano? Pode. Eu não aguento comer carne, tudo bem, está ótimo, pode viver uma vida vegetariana. Olha, isso me faz bem, eu sinto mal com as pessoas que passam mal se comer carne, qualquer tipo de carne. Não, tá beleza, mas não fique achando que isso é o que vai assegurar um lugar melhor
quando desencarnar. É muita ingenuidade. Não é isso que os espíritos nos ensinaram. Tá? É uma questão do corpo. Os astros influenciam nossas vidas? Horóscopo funciona? Porque a gente tem a nossa cultura religiosa brasileira, a gente mistura tudo, né? A gente é espírita, mas vai para a novena, vai para a igreja, então, sem problema nenhum, não tem problema nenhum a gente frequentar, até mesmo porque o próprio Kardec dizia isso, tem lá no que é o Espiritismo, dizia, olha, tem católicos que são espíritas, tem budistas que são espíritas, tem muçulmanos que são espíritas. Como assim? É assim mesmo, é porque a gente quis transformar demais o espiritismo em religião, mas não era essa a proposta original, não. Era que as pessoas que tivessem a sua religião se agregassem o espiritismo às suas vidas, tá? Mas assim, a gente mistura tudo e aí mistura coisa até demais, né? É horóscopo, o sujeito sai da reunião mediúnica e vai para o astrólogo fazer o mapa astral, saber o que é que precisa fazer e tal. E vejam o que é que... E tem livros que dizem, tá? Livros mediúnicos dizem, os astros influenciam. Eu já li. Questão 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Resposta: isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Morais? Não. Éticos? Não. Do livre-arbítrio? Não. Se você quiser acreditar nisso, tudo bem, pode acreditar. Só não diga que é espiritismo, porque não é. Só não diga que é kardecismo, que é o espiritismo formulado por Kardec, porque não é. Temos mais 5 minutos? 5 minutos. Os espíritos sofrem dores físicas, têm órgãos como nós. Questão 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles o conhecem porque o sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros. São espíritos. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Não podem sentir a fadiga, como a entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente, sua ação é toda intelectual e inteiramente moral no seu repouso. 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. A última para terminar. 256. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? A gente não vê isso nas obras espíritas, né? É reminiscência, lembrança do que padeceram durante a vida. Reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação, mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Olha só. Mas aí, a gente tem interpretado a narrativa passada por alguns espíritos dos sofrimentos que eles passam no mundo espiritual como sendo efetivamente a de um sofrimento físico, a de uma dor física, a de frio, a de fome, a de calor, mas eles não sentem nada disso. Ou é uma lembrança ou é uma comparação para fazer referência a um sofrimento que eles sentem moral, de natureza moral, que pode ser muito mais doído, muito mais dolorido do que o físico.
Veja só que curioso, né? Uma questão boa para a gente, para nos ajudar a fazer uma releitura de várias obras, né? Devo ter como meta evolutiva voltar a reencarnar na Terra? Questão 7.4. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, poderei ir para outro mundo, que não valha mais do que a Terra, e que talvez seja até pior. 1.7.5. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro lugar. Os Espíritos dizem a todo momento, nas obras espíritas, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na revista, eles, olha, trabalhem para vocês se melhorarem, para vocês se tornarem pessoas melhores, homens de bem, e não precisem mais reencarnar no planeta Terra, porque aqui é um lugar de sofrimento, aqui é um lugar de dor, aqui é muito ruim. Parem de se enganar, olha, aqui é muito ruim. Um espírito, o senhor Jobá, na revista espírita, diz assim, olha, esse mundo aqui, a mensagem que ele passa depois, o senhor Jobá de Bruxelas, que era membro da sociedade espírita parisiense, mas morava em Bruxelas, se correspondia com Kardec, ele desencarnou e mandou uma mensagem, né, psicografado. O grupo recebeu, né, e ele dizia, olha, o planeta Terra, esse mundo, deve ser encarado como uma hospedaria, onde não vale a pena nem desfazer as malas. É a figura de linguagem que ele usa. Mas o que a gente faz? A gente planta todas as nossas raízes e apegos aqui, né? Ah, mas como é que eu vou fazer para salvar o mundo? Para salvar as pessoas, para ajudar as pessoas, tal. Primeiro, a gente tem que se ajustar. A gente se ajustando, a gente já ajuda e já, entre aspas, salva um monte de gente, mesmo sem querer, que vai viver em equilíbrio na família, no trabalho, no grupo espírita, na sua comunidade, na sociedade, na cidade. Você já vai dar um salto evolutivo de qualidade para a sua própria vida e da vida daqueles que convivem com você, brutal. Ah, mas e o mundo, o planeta, a minha cidade, o meu grupo espírita? Tem dono, é Deus. Deus sabe. Jesus cuida, Ele sabe quem cuida, como devem as coisas caminhar, qual é o plano, quando vai acontecer, o que precisar acontecer, sem a gente ficar neurótico com data X, Y ou Z. E para que a gente saiba cuidar da gente. Ah, mas Daniel, você é meio egoísta. Não é. Lembrem que nós somos imperfeitos, pelo menos falo por mim. Pode ser que tenha algum espírito bom aqui que não conheça. Nós somos imperfeitos. Nossa meta deve ser galgar degraus na escala espírita, se tornar melhor, nos tornarmos homens de bem, para não precisar voltar a reencarnar num planeta tão duro, tão difícil como o nosso. Ah, Daniel, mas o planeta não é de regeneração já mesmo, não? Eu respeito quem acha que é, mas eu não consigo. O planeta de regeneração, a descrição do planeta de regeneração, não tem esses sofrimentos, essas desgraças horrendas que a gente vê na televisão, no noticiário todo dia. Não tem. Isso é coisa de planeta de prova e expiação. Ah, mas vai já mudar. Olha, se vai já mudar, vai ser uma catástrofe muito grande para mudar muita coisa, mas até a gente sair da catástrofe vai algumas décadas, talvez alguns séculos. Não vamos ficar neuróticos com data. Vamos fazer a nossa parte. Vamos nos modificar
Porque a gente se modificando, dando o exemplo, a gente arrasta as pessoas pelo exemplo, né? E fora isso, por si só, a gente vive feliz. A gente seguindo o modelo do homem de bem, ensinado, proposto por Kardec, pelos Espíritos. Qual é a recompensa? A recompensa é ser homem de bem. É você viver em paz. É você viver com fé, com coragem, com equilíbrio, com a consciência tranquila, feliz, na medida do que dá para ser feliz, mesmo num planeta tão difícil como esse. É o que os Espíritos dizem. Olha, é possível ser feliz na Terra? De forma absoluta, não. Mas seja o tanto quanto você conseguir. A recompensa é essa. Quem sabe, quando desencarnar, não precisar mais voltar para cá. Só a última, antes de encerrar, eu sei que nosso tempo já está estourado, mas eu faço questão. Será necessário, essa é a questão do Livro dos Espíritos, tá? Que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Kardec faz comentários e no final ele diz: o Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação, afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Mas às vezes eu vejo um paradigma equivocado de alguns espíritas que assim, é preciso com todas as forças estar dentro da casa espírita, tem que estar frequentando o estudo tal, o ambiente tal, não sei o que tal, porque ali está protegido. E se fulano se afastar, pode se perder. Essa questão nos convida a refletir um pouco mais, né? Não é bem assim. As pessoas podem ser felizes por outros caminhos, de outras maneiras, que não aquela que a gente acha que seja a única verdadeira. Eu mesmo já cometi esse equívoco muitas vezes. Eu já achei isso durante um bom tempo. Falta de estudo de Kardec. O importante é a gente se tornar homem de bem. Fazendo aqui um comentário bem rápido para a gente encerrar, passar para as perguntas. Assim, eu intuitivamente eu vi assim, alguns espíritas que eu conhecia um pouco mais na intimidade. Disse, meu Deus, será que essa criatura está bem mesmo? Quando desencarnar, ela vai ser recebida por os anjos, Kardec, Bezerra de Menezes, Jesus, não sei o que, como ele acha que é. E um ateu que eu conheço, amigo meu, que faz o bem, assim, ajuda todo mundo que pode, desapegado, ateu. Está perdido? Eu, honestamente, será que o ateu virtuoso, que faz o bem sem esperar nada, porque o ateu, quando espera morrer, acabou, né? Deus não está preocupado se ele acredita nele ou não, está preocupado se ele consegue transformar a vida dele numa vida de homem de bem. O fato somente de não acreditar em Deus certamente já é uma fonte de sofrimento, né, das pessoas, porque perde suas pessoas queridas e acha que nunca vai reencontrar, né? Mas mesmo assim consegue construir uma vida virtuosa. Muitos, outros não, alguns sim. Vocês querem um exemplo? Betinho. Vocês lembram do Betinho? Combatia a fome, ele era ateu.
para quem não sabe. Muito melhor do que um bocado de espírito que eu conheço. E ele fazia o bem sem esperar recompensa. E a gente, será que a gente faz o bem esperando alguma coisa? Os bônus hora que a gente quer acumular? Não, mas eu fiz trabalho assim, assim, assado. Será? Será que a gente faz a caridade, a gente vive a caridade desinteressadamente? Essa questão nos faz pensar nisso, né? Nos faz refletir um pouco nisso. Então, a gente vê que a gente falava de tesouros ocultos, né? São ocultos mesmo esses tesouros, né? A gente vê que não é bem assim. Eles estão aí, para quem quiser procurar, para quem quiser ler, para quem quiser se aprofundar. Está tudo traduzido, tudo gratuito, está na internet, está fácil de ter acesso, né? Mas a gente tem que querer. A gente tem estudar Kardec, conhecer o Espiritismo, não é um projeto de 1h30 por semana na casa espírita que a gente vai lá estudar. É um projeto de vida. Assim, eu preciso ler, estudar todas as obras de Kardec e outras mais. Bote alguns anos, faça um cronograma na sua vida. Olha, eu consigo ler 1 livro por ano, 2 livros por ano. Pois se discipline. Vamos ler, estudar a sério, riscar, anotar dúvida, discutir com o grupo, ser humilde de quando não está entendendo e saber, olha, essa questão ficou muito obscura para mim, porque isso é um projeto de uma vida, quiçá de muitas vidas, mas que a gente precisa começar, porque não é outra coisa que está em jogo, é a nossa felicidade, é a nossa vida que está em jogo. Eu devo a Kardec e aos espíritos, devo muito na minha vida. Eu devo o pouco de equilíbrio, o pouco de paz, o pouco de bem-estar mental com o qual eu consigo viver. Graças a Deus, graças a Kardec, aos espíritos, o que eu aprendi com eles e com outros também. Eu, graças a Deus, não preciso fazer terapia e frequentar um psiquiatra. Não estou falando que mal de quem precise, não é isso, mas assim, a mim me bastou para evitar uma série de problemas, né? Depressão, de ansiedade, de angústia, de medos, fobias. E os espíritos de Kardec podem nos proporcionar isso, basta a gente querer. Eles estão só esperando pela nossa boa vontade. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós encerramos e iniciamos amanhã às 8 da manhã, tá? A palestra do Sérgio Santiago. Daniel, pergunta para o Daniel. Eu ainda não tenho muito tempo não, mas eu estou procurando estudar cada vez mais. É assim, uma coisa que eu ainda fico em dúvida é com relação o potencial do espírito, certo? Tipo, o espírito ele não é detentor do poder de fazer adivinhações, de prever futuro, não tem uma abrangência, né, de saber determinadas coisas. Porém, participando de algumas situações mediúnicas, eu pude vivenciar que determinados espíritos, eles vêm reclamar eles acompanham pessoas, tendo tido um relacionamento com essas pessoas há várias encarnações passadas.
Então, já que ele não tem essa propriedade de ter essa abrangência, esse potencial de visualizar as coisas de uma forma mais ampla, como é que ele vai saber, por exemplo, se ele conviveu comigo há 3, 4 encarnações passadas, como é que ele sabe que eu, Daisy, sou aquela Paula que viveu há 3 encarnações passadas? Pronto, a minha primeira pergunta. A outra, é só um comentário que eu vou te fazer quando você disse que, eu acho que foi você que falou que determinados espíritos precisam de água, não foi? Água para manifestar. Manifestação. Aí eu queria te perguntar se não tem a ver com a eletrocondutividade da água, porque quando se estuda física, a água ela é um condutor, e há até estudos sobre o porquê das mulheres, quando elas estão de TPM, ficar um pouco mais excitáveis, no sentido de irritabilidade, etc., por conta de que o corpo dela está mais edemaciado, tem mais água. Ok. Vamos lá. Primeira, uma coisa é a faculdade do espírito de predizer ou de prever o futuro. Outra coisa são as faculdades espirituais que ele adquire ou volta a adquirir quando desencarna. Quando nós desencarnamos, uma série de limitações que o nosso espírito tinha em função de estar mergulhado, aprisionado dentro do corpo, deixam de existir. Nossas faculdades visuais, elas aumentam, perceptivas, auditivas. Tanto que tem até uma questão assim, bem curiosa no livro dos Espíritos, que diz assim, mas se você vê um espírito, como é que você vai ver? Aí diz o espírito, você vai ver como um corpo, como se fôssemos nós, né? Tá, mas então você vai ver o olho do espírito. Então ele enxerga através desse olho espiritual, e o espírito diz, não, o espírito ele enxerga pelo seu perispírito. Então, não é só pelo olho que ele enxerga, é como se... um pouco, eles até explicam, é um pouco difícil de vocês entenderem, porque você não tem parâmetro para comparar. Mas é como se todas as faculdades que vocês tinham, e outras mais, que vocês não conseguem sequer entender, elas passam a existir de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais forte, tá? De forma que, quando eu desencarno, quando nós desencarnamos, voltamos a viver o mundo espiritual, a vida espiritual fora do corpo, a gente tem potencialidades e faculdades que estavam adormecidas, dentre elas, a de perceber quem são os espíritos que animam determinados corpos. Porque a gente está aqui no corpo, nós estamos falando, mas estamos aqui na palestra e tudo mais, mas a gente vai dormir, nosso espírito ele vai se emancipar. Quando ele se emancipa, ele se faz identificar não apenas e simplesmente em função do corpo ao qual ele está ligado nessa encarnação. Existem outros sinais, vamos dizer assim, de identidade que o diferenciam dos demais. E o espírito que está no mundo espiritual e viveu o passado e volta a ter a lembrança deste passado, pode facilmente identificar que a pessoa que ele está vendo é aquela com quem ela conviveu num passado próximo ou distante. Outra coisa completamente diferente é a comunicação mediúnica dele dizer, como é teu nome? Deise. Deise, eu lhe conheci porque a gente andou lá nas cruzadas juntos e você me matou, me torturou, então agora eu vou acabar com a tua vida, você vai sofrer isso, aquilo, outro. Acreditar nisso sem nenhuma crítica, sem nenhuma reflexão, é um equívoco. Não é bem assim. Pode até ser que seja verdade, mas não é porque simplesmente o Espírito se manifestou, disse isso, que seja verdade, não. Pode ser um espírito mistificador, pode ser um obsessor, sim, ou um espírito que esteja desejando lhe fazer o mal,
Mas pode ser que não, seja um espírito mystificador que simplesmente queira estar ali, queira estar lhe causando medo. Tá? Eu, por exemplo, já participei de reuniões mediúnicas em que os espíritos falaram comigo e outras em que os espíritos falaram com amigos meus, coisas absurdas, assim, que me deixaram muito assustado, certo? E deixaram as outras comunicações, deixaram amigos meus muito assustados. E assim, eu preferi ignorar aquilo, porque não me fazia bem, certo? Eventualmente podia até ser uma verdade, mas eu não estava sofrendo nenhum tipo de obsessão, eu não estava precisando ouvir aquilo. Não estava passando por problemas que eu precisasse ouvir aquilo. Eu precisava, como todos nós precisamos, ouvir o nosso anjo da guarda. A gente precisa ser aconselhado pelo nosso anjo da guarda, e não pelo nosso obsessor. O que acontece é que a gente, já de muito tempo, a gente vem sendo pautado pelo obsessor. Fulano disse que está mal, está com problema. Quem não está com problema, né? Quem não está com mal, sempre em maior ou menor grau, né? Então, vamos fazer uma mediúnica para você, para ver se tem algum espírito lhe acompanhando. Quem é que não tem espírito lhe acompanhando, né? Então, aí vem o espírito e lhe diz as coisas mais absurdas, maiores barbaridades, que vai fazer isso, aquilo, outro, que te conhece de outros carnavais, vai fazer isso com a sua família, com isso, com aquilo. Pô, mas espera aí. Primeiro, não te chamei aqui para ouvir isso, se eu não estou passando por um problema de obsessão e o obsessor está sendo evocado para ser, para usar a expressão consagrada do movimento, né, para ser doutrinado, né, ou para se conversar com ele. O que a gente tem que ouvir, ou quem a gente tem que ouvir, é o nosso anjo da guarda, que fala sempre com doçura, equilíbrio, serenidade, sem agressividade, porém com profundidade, com lucidez, e vai ao ponto. E não fala o que a gente quer ouvir, ele fala o que a gente precisa ouvir. Se a gente vai absorver ou não, se vai seguir ou não, são outros 500. Então, assim, aí uma coisa é essa faculdade que o espírito pode ter. Desencarnado, elas se ampliam, essas faculdades, tá? Predizer o futuro é algo completamente diferente, tá? Só Deus pode dizer o futuro. Em questão que fala sobre fatalidade no livro dos Espíritos, diz assim: o espírito, quando o espírito reencarna, já se sabe o gênero de morte com que ele vai desencarnar? Aí a resposta é: Deus sabe. Deus. Não é nem assim os espíritos superiores, o anjo da guarda, não. Deus sabe. Então, assim, predizer o futuro tem essa uma outra seara, né? Quanto à questão da água, não sou físico, o Sérgio é físico, tá? Poderia tratar do assunto aqui com mais propriedade, mas o que eu já estudei e li sobre o assunto é o seguinte: não tem nada a ver, porque são fenômenos distintos. O fenômeno mediúnico, ele não é um fenômeno físico, embora tenha se consagrado também tenha feito muitas alusões, muitas metáforas, usando conceitos físicos para explicar conceitos mediúnicos e perispirituais, fluídicos, mas não é bem assim. A gente tem que ter muito cuidado ao fazer esse tipo de associação, porque ela pode gerar muito mais problemas do que soluções. Se eu disser de maneira leviana, assim, não, é a história da água porque tem a ver com fenômeno eletromagnético e tal, condução eletromagnética. O físico que escuta uma explicação dessa, ele pode querer, mas então me explica mais isso e aquilo outro, que está ligado ao magnetismo. Qual é o campo magnético, então, como é que se calcula o campo magnético do médium? Por que é assim, por que não é assado? Isso pode despertar uma série de outras questões que vão ficar sem resposta. Então, simplesmente afirmar tem a ver com o eletromagnetismo, isso é resposta de espírito ou espírita pseudo-sábio. A gente não sabe. Aliás, olha, tem tanta coisa que a gente não sabe.
A gente só conhece o efeito. Eu vou lhe dizer um aqui. Você pode pesquisar, ou quem estiver aqui pode pesquisar na internet, nos melhores livros de física e de ciência. A gravidade. Essa gravidade que nos mantém aqui presos a este planeta, que não nos deixa sair voando, flutuando, ninguém sabe qual é a natureza da gravidade. Ela ainda é um mistério dentro da física. Não se sabe qual é a sua natureza, de que ela é constituída. A gente conhece os seus efeitos e calcula a força, mas a natureza íntima não sabe. Daniel, só para concluir, quando você falou da questão de prever futuro, essas coisas, como é que se explica então? Porque eu já tive vários sonhos de coisas que aconteceram. Certo. E também, eu lembro que tem... Eu também já tive. Pronto. E será que não é uma possibilidade que a nossa consciência seja biológica ou extrasensorial, de ir lá nos registros, como o registro acástico, por exemplo, e pegar determinadas informações? Porque quando a gente tem algumas coisas que a gente começa a estudar, por exemplo, como o número áureo, que é a sequência de Fibonacci, que é como se tivesse um monte de informações intrínsecas num registro existencial, entendeu? Então, será que nossa mente não é capaz de fazer links com essas informações e daí ter uma certa... visualizar uma coisa que não é ainda do presente, enfim? Kardec tem uma resposta muito lúcida para isso no Livro dos Médiuns, que é quando ele diz o seguinte: olha, tem uma série de outras teorias possíveis para explicar o fenômeno mediúnico, ou, por exemplo, vindo especificamente para o que a gente está conversando, a questão da vidência ou presciência das coisas, né? A questão é que dar esse tipo de explicação para o fenômeno requer uma teoria mais complicada e esquisita do que a teoria espírita. A teoria espírita, ela é mais simples. E existe um axioma científico que diz o seguinte, ele é chamado de navalha de Ockham, ou o princípio da navalha de Ockham, que é o seguinte: se você tem um fenômeno e ele pode ser explicado de duas maneiras distintas, sendo que uma delas é mais simples, prefira a mais simples. Então, assim, é mais simples, pelo menos na minha ótica, a explicação espírita. Ela tem mais, ela guarda mais bom senso. Ela explica tudo? Não, ela não explica tudo. A gente não pode ser ingênuo e afoito, afobado, assodado, empolgado de querer dar explicação para tudo. Por isso, porque a partícula tal foi tal. A gente não tem explicação para tudo, gente. A gente tem que ser mais humilde, tá? Então, assim, pode ser que alguns fenômenos, alguns sonhos se devam a conjunções meramente orgânicas, sim. Mas outros que diz respeito à presciência, pode ser que seja um fenômeno espiritual mesmo. A gente viu ali o seguinte: olha, não é que o futuro nunca seja revelado, mas a pessoa em si, se lhe é importante saber determinadas coisas que vão acontecer, individualmente ela vai sentir aquilo. Essa sensação pode se sentir através de um sonho, tá? Não é que nunca aconteça. Existem médiuns videntes? Existem. Mas a questão é que alguns tipos de evidência, a forma como a informação chega, não é digna de credibilidade. Você dizer, como está lá no final do Livro dos Espíritos: olha, o mundo vai passar por um processo de transformação ao longo das próximas décadas, dos próximos séculos, é uma coisa, e isso está lá no Livro dos Espíritos. O planeta está sendo preparado para isso. Outra coisa completamente diferente é: em 2050 e tanto, tal hora tal vai acontecer isso aqui. Não, aí já é demais, tá? Cícero, você ia complementar? Não, eu ia falar que o Kardec trabalha a ideia dos sonhos espirituais. Ele disse que normalmente quando a gente tem sonhos meramente espirituais, nós conversamos com o nosso anjo da guarda quando dormimos,
e ele nos faz alguns alertas, algumas observações. Quando nós acordamos, às vezes nós lembramos de algumas orientações. Outras vezes, o que é bem mais comum, que ele chega a dizer numa teoria dos sonhos que o Kardec propõe, ele diz o seguinte: quando o sonho é puramente espiritual, a gente só lembra na hora. Aí você diz assim, poxa vida, isso era uma orientação que eu já tinha recebido. Então, isso é possível, está dentro de um fenômeno. Agora, outra coisa é você levar em consideração aquilo que milhares de livre-arbítrio teriam que trabalhar em conjunto. Então, toda a humanidade teria que, em conjunto, trabalhar para chegar naquele ponto. Então, todos os livre-arbítrios teriam que agir. Cadê o livre-arbítrio? Não tem mais, porque já está tudo descrito. É apenas uma sequência de números, já está ali. Então, não, é melhor a gente ficar parado que as coisas vão acontecer. É igual assim, às vezes a gente diz assim no senso comum, mas o que é meu, o que é nosso, o que é seu está guardado. Deus vai fazer sempre o que é melhor. Então, pessoal, sinceramente, se a gente acredita nisso mesmo, nessas frases de efeito, algumas delas, por exemplo essas, então é o seguinte, vamos ficar quietos no nosso campo, não vamos fazer nada. Não vamos estudar, não vamos trabalhar, não vamos ler, não vamos para o centro espírita. Deus não é que Deus não vai prover tudo. Não é assim, né? A gente tem que, para que as coisas aconteçam, coisas programadas, a gente programou coisas para as nossas encarnações, para que elas aconteçam, a gente tem que concorrer com o nosso esforço. Fora isso, os outros também têm que querer seguir na mesma linha. Diga lá. Você falou, eu saí ali para ir ao banheiro e vi que você estava falando mais ou menos em data. Inicialmente você falou Em data. Certo. Que não tem data para o mundo passar de provas e expiações para o mundo de regeneração. E eu gostaria de lembrar, queria que você me tirasse a dúvida, que a antiga Rede Tupi, através do programa Pinga Fogo, no ano de 1971, com Chico Xavier, ele disse lá que o mundo está em processo de regeneração. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857 e que mais ou menos no ano de 2057, 200 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, estaria completado o ciclo em que a Terra, passando de provas e expiações, estaria iniciando um mundo de regeneração. O que é que você diz sobre essa data aí? Olha, pode até ser que seja, mas confiar que isso vai acontecer simplesmente porque o Chico falou, porque o Emmanuel falou para ele, não é ter uma atitude científica. Então, Chico, por melhor que seja, e foi e é um médium fantástico, um ser humano fantástico, produção mediúnica espetacular, ele nos deixou livros espetaculares. O Chico, ele também era humano e estava sujeito a equívocos, pode ter se equivocado. Então, ele tem o direito de errar. E a gente tem o direito também de admitir que isso possa ter acontecido. E isso não depõe nada, absolutamente nada, contra a figura de Chico Xavier. Continua sendo a pessoa espetacular que ele foi, generosa, caridosa, dedicada ao próximo, mas que tem o direito de se equivocar. Entendeu? É a minha visão. Mas respeito quem pensa diferente. A gente tem que respeitar.